Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aula número 11 do mini curso do Microsoft Project. Hoje falando sobre um assunto extremamente importante. A gente está chegando aqui no final da fase de planejamento, indo para a execução. Então a gente vai falar sobre linha de base. Então a gente vai entender o que é a linha de base, por que a gente tem que salvar a linha de base, né? E como a gente faz isso dentro do project de maneira correta. Fica atento aí, se você tiver no WhatsApp e em outras coisas que vão tirar sua atenção dessa aula, desliga tudo, concentra aqui porque essa aula é muito importante. Outra coisa importante também fica atento aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar vários links de estudo complementar aqui, que vai ajudar, né? Os links vão ajudar você a ter um entendimento mais abrangente da linha de base, como utilizar, por que utilizar e como fazer o procedimento correto para dar manutenção na linha de base dentro do project. Tudo bem? Então vamos comigo, linha de base, aula número 11 do mini curso do Microsoft Project. E eu queria saber aí o que vocês estão achando das aulas. Está sendo bacana? Está sendo produtivo? Você está aprendendo coisas novas? Você que talvez não conhecia o Project, como é que estão as coisas? Me dá um feedback aí que é interessante saber o que você está achando. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre linha de base. Então, um conceito importantíssimo na utilização do Project é a utilização da linha de base. A gente está aí na fase final de planejamento, né? Então, estamos prestes a entrar em execução com o nosso projeto. E aí, para que a gente possa entrar com o nosso projeto em execução, a gente precisa salvar a linha de base para poder armazenar uma fotografia do nosso projeto, né, para saber o que a gente planejou. Esses quatro tópicos são os tópicos que a gente tem hoje aqui para discutir. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre conceitos e resumo da linha de base, por que salvar uma linha de base, como salvar de fato a linha de base e depois a gente vai copiar as informações da linha de base para o plano provisório. Então, o que acontece é o seguinte: se a gente pensar no conceito do nosso cronograma, o que é a linha de base? A linha de base ela tem como função principal, então a principal função da linha de base é poder armazenar a informação do nosso planejamento, tá bom? Então imagina que você vai lá, cria um projeto, aí você tem cronogramas com datas pré-definidas, você tem os custos esperados para o projeto, você tem as durações esperadas para o projeto, você tem o esforço, né, o montante de horas estimados para o projeto, você tem todas essas informações. Então, se você fosse desenhar aqui seu cronograma, imagina que aqui é o que você planejou que vai acontecer, né, suas tarefas. Tá? Então, esse aqui é o seu planejamento antes de você entrar em execução. E aqui você tem tantas durações, né? Então, imagina 5 dias, 4 dias, 3 dias, 5 dias, quanto às datas, né? O seu cronograma vai começar no dia 1 de abril e vai terminar no dia 30 de abril, por exemplo. Então, quando você tem toda essa informação, normalmente o que a gente faz? A gente vai lá e verifica os recursos para garantir que eu tenho os recursos disponíveis nas datas planejadas. Os custos, eu tenho que pedir orçamento para que eu possa executar o projeto dentro daquele orçamento. O trabalho estimado. Então, você tem um trabalho enorme de planejamento, que você está aqui nessa fase de transição. E eu preciso registrar essa informação de alguma maneira para que quando a gente vá para a execução, eu possa fazer uma comparação entre o que foi planejado e o que foi executado. Então, as datas estão sendo respeitadas, os custos estão sendo respeitados, o esforço previsto, o esforço planejado para o projeto está sendo respeitado. Eu preciso garantir que tudo isso seja armazenado para que quando eu passe da transição de planejamento para execução, eu consiga fazer a comparação. Ok? Então, a linha de base nada mais é do que, ao chegar no final da fase de planejamento, eu tirar uma fotografia do que é o meu projeto antes de entrar em execução. E aí eu armazeno todas essas informações. Então, isso já responde a segunda pergunta aqui, né? Eu armazeno todas essas informações para que quando eu vá para a execução, eu tenha condições de comparar o que foi planejado com aquilo que foi executado. E a diferença entre esses dois, a diferença entre o planejamento, entre os valores de planejamento e os valores de execução, justamente são as minhas variações. Então, a linha de base
vai permitir que eu faça isso. Por quê? Porque o meu planejamento está registrado, então ele não vai mudar, ele sempre vai ficar paralisado, e a minha execução, se eventualmente eu tiver algumas diferenças, eu vou entender essas variações. Então, por exemplo, imagina que quando eu entrar em execução, eu faça essa tarefa aqui exatamente como que foi planejado, eu faço essa tarefa exatamente como que foi planejado, mas essa tarefa aqui escapa e eu tenho aqui uma quantidade de dias a mais que eu levo para fazer essa tarefa. Consequentemente, essa vai começar um pouquinho mais tarde e a minha data de término não vai ser mais 30/4, talvez seja 5/5, por exemplo. Então, quando a minha tarefa foi entregue no dia 5/5, essa diferença que eu tiver entre o meu planejamento e a minha execução é a minha variação. E eu só consigo ter essa informação se eu tiver linha de base salva. Então, qualquer projeto que a gente estiver trabalhando, obrigatoriamente eu tenho que ter linha de base quando eu chegar na fase final de planejamento. Isso é uma coisa que eu não posso deixar de fazer em hipótese alguma. Por quê? Porque se eu não tiver linha de base, eu não tenho como saber como está evoluindo o meu projeto. Se alguém perguntar, seu projeto está indo bem? Está indo mal? Sem linha de base eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu estou executando alguma coisa e não tenho um mapa, né? Não tenho uma fotografia para comparar como isso deveria estar acontecendo ou como isso deveria estar evoluindo, tá bom? Um ponto muito importante aqui que a gente precisa saber é o seguinte: toda vez que a gente salva uma linha de base dentro do Microsoft Project, eu tenho 5 campos que são salvos, tá bom? Então eu vou listar isso aqui. As datas são salvas, tá? Quando você salva uma linha de base, então é a data de início e a data de término, do ponto de vista de tarefas, né? Depois eu tenho aqui as durações, tá? Então as durações também são salvas na linha de base. O custo, o trabalho, que é o que a gente chama, né, na linguagem comum aí, de esforço, tá? Então, essas são as informações que são salvas na linha de base quando você está trabalhando com o project. As datas, início e término, duração, custo e trabalho. Como é que o project faz com que isso aconteça, né? Então, vamos simular aqui uma situação só para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor. Então, imagina que eu tenho aqui uma tarefa dentro do meu projeto chamada iniciação, por exemplo, tá? Iniciação. E eu tenho uma outra tarefa chamada planejamento. Então, se a gente pegar aqui do ponto de vista de custo, por exemplo, vamos usar aqui o custo como referência. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o que a gente chama de custo da linha de base. E eu fui lá, fiz todo o planejamento e na iniciação o meu custo previsto era de R$ 1.500, por exemplo. E o meu planejamento, o custo seria de R$ 2.200, ok? Então, esse é o custo da linha de base. Quando você chegou no final do planejamento, você foi lá, definiu a sua linha de base e armazenou essa informação aqui dentro do project. O que vai acontecer? Quando você estiver executando o seu projeto, a gente tem o custo, tá? Que é o campo custo mesmo do project, mas que a gente tem uma tendência, né, de chamar custo atual, vamos dizer assim. Tá bom? Então, vamos chamar de CA, que é o custo atual. E aí, quando eu estou executando o meu projeto, eu descobri que o custo atual da iniciação, no final da tarefa, não foi de R$ 1.500, foi de R$ 1.800. Então, eu tive alguma coisa que aconteceu lá no meio do caminho, fez com que o meu custo atual final fosse de R$ 1.800. A mesma coisa com o planejamento, por exemplo. O planejamento era R$ 2.200, mas no final ele acabou sendo R$ 2.300. Então, a gente vai perceber que o custo atual, que é de fato quanto que incorreu no meu projeto, foi maior do que o da linha de base. Como eu tinha a linha de base salva, eu tenho condições de começar a calcular as minhas variações. E aí, qual que é a variação do meu projeto aqui? O custo da linha de base era 1.500, o custo atual ficou em 1.800, então eu tive uma variação de R$ 300 de custo. Da mesma maneira que o custo da linha de base do planejamento era 2.200, no final ficou 2.300, então eu tive uma variação de R$ 100. Isso aqui vai gerar para mim uma variação total do projeto da ordem de R$ 400 do ponto de vista de custo. A mesma coisa, o mesmo tipo de conta vai ser feita pelo software com todos os outros campos que são usados na linha de base. Ou seja, se a gente olhar as datas de início e término, duração, trabalho, exatamente a mesma conta vai ser feita aqui, tá bom?
Então, é por isso que a gente tem que ter linha de base, ela vai salvar e vai armazenar os dados do nosso planejamento e vai permitir que a gente compare os dados do planejamento com os dados de execução. Esse é o principal objetivo da gente ter uma linha de base. Lembre-se sempre da seguinte fase: projeto que não tem linha de base é um projeto que eu não tenho como medir como está a evolução, se eu estou indo bem ou se eu estou indo ruim, né? Porque a minha linha de base vai traçar o que eu tenho que fazer, e conforme o meu projeto for evoluindo, eu vou ter altos e baixos aqui, eu vou ter diferenças, o que vai me permitir a medição entre o que eu estou fazendo e entre aquilo que foi salvo é justamente o fato de eu ter a linha de base, tá? Então, a linha de base é que vai me dar essa medida aqui, que vai permitir que eu compare o que está acontecendo lá dentro do meu projeto. Agora, vamos lá para o project para a gente poder fazer na prática, a gente aprender na prática como salvar a linha de base dentro do software, beleza? Então, vamos para lá. Bom, então trabalhando aqui no Project, o processo de salvamento da linha de base é bem simples, mas eu queria mostrar um pouquinho mais para vocês como o Project trabalha com esse aspecto, né? Olha que interessante. Se a gente navegar aqui pelas tabelas que a gente tinha visto lá no começo do mini curso, a gente tem aqui todas as tabelas do nosso projeto. Então, por exemplo, a tabela de resumo é aquela que vai oferecer para a gente uma visão mais completa do que é o nosso projeto, porque ele tem aqui todas as informações que são salvas na linha de base. Então, se eu olhar para a tabela de resumo, eu tenho aqui o meu projeto com todas as suas tarefas, a duração, o início e o término, que esse é hoje o meu planejamento, ou seja, eu cheguei aqui no final do meu cronograma prevendo que eu iria começar o projeto no dia 16 de abril, ia terminar o meu projeto no dia 15 de outubro, o meu projeto ia custar ao todo 27 mil, e o trabalho esperado para o projeto seria de 248 horas, né, o esforço total planejado para o projeto. Uma coisa interessante é que se a gente clicar aqui nas tabelas e clicar em variação, por exemplo, atualmente a gente não tem variações. Ó. Eu não tenho o início da linha de base, eu não tenho o término da linha de base, eu não tenho variação de término e não tenho variação do início e variação do término. Uma coisa interessante para a gente ver é que o Project já está exibindo para a gente aqui dois campos que são super importantes: início da linha de base e término da linha de base. Se a gente lembrar do desenho que eu acabei de fazer lá no OneNote, nas anotações, eu falei que os campos que são salvos na linha de base são 5. Então, são as duas datas, início e término, a duração, o trabalho e o custo. Então, aqui a gente pode observar que o início da linha de base e o término da linha de base estão definidos como ND. ND significa não disponível, ou seja, a linha de base para esse projeto ainda não foi salva. Em virtude disso, eu também eventualmente, né, não tenho as variações, tanto de término quanto de início. Se a gente navegar em outras tabelas, por exemplo, tabela de custo, se eu olhar a tabela de custo, basicamente vai acontecer a mesma coisa. Está vendo que você tem aqui o custo total, que é o custo estimado para o projeto, nesse caso 27 mil. Qual que é o custo da linha de base? Zero. Por que zero? Porque a linha de base não foi salva. Então, uma vez que a linha de base não foi salva, eu não tenho valores de custo aqui definidos. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, para a tabela de... Vamos mudar aqui para a tabela de trabalho. É a mesma coisa. Eu tenho aqui o trabalho total, que é o esforço total esperado pelo projeto, 248 horas, mas o trabalho da linha de base é zero, ou seja, a gente ainda também não tem informações de linha de base, por isso que o trabalho não está aparecendo aqui. Se eu clicar em projeto e clicar em informações do projeto, depois eu posso observar aqui a janela de estatísticas. Então, se eu clicar em estatística, o que vai acontecer? Você tem os valores atuais, né? Ou seja, o início atual, término atual, duração atual, trabalho atual e custo atual. Só que, como a gente pode ver, a linha de base ainda está toda zerada. Então, como a linha de base ainda está toda zerada, eu não tenho como calcular as informações do projeto. Então, como a gente viu, final da fase de planejamento, preciso salvar a linha de base do meu projeto. Como que eu faço isso? Aqui dentro do Project, eu clico em Projeto, definir linha de base, definir linha de base. Quando você for salvar a linha de base, existem 5 linhas de bases dentro... existem 11 linhas de bases dentro do Project. Então, existe a linha de base que não tem nenhuma numeração, que é o que a gente chama de linha de base 0. E existem todas as outras linhas de base, 1, 2, 3, até a linha de base número 10. Como é que isso funciona? Como é que a gente tem que agir?
A linha de base 0 sempre vai representar o planejamento atual do projeto. Então, o planejamento que eu estou, ou seja, o meu planejamento mais recente e aprovado, ele será refletido na linha de base 0. As outras linhas de base, de 1 a 10, só servem para que a gente possa registrar históricos. Tá? Então, o que seria o histórico? Seria, eu tenho, talvez dentro do meu projeto, devido à complexidade dele, eu fiz um planejamento inicial e daqui a algum tempo, quando o projeto começou a ser executado, houve uma mudança. Essa mudança gerou uma necessidade de salvar uma nova linha de base, então eu preciso ter um histórico do que era o primeiro planejamento, do que era o segundo planejamento, do que era o terceiro planejamento e assim por diante. Então, dado esse cenário, dadas essas características, a linha de base de 1 a 10, os campos linhas de base de 1 a 10 sempre vão armazenar históricos, mas o meu planejamento recente e mais atual sempre vai estar na linha de base 0. Como hoje nós estamos falando do primeiro planejamento do nosso projeto, porque é a primeira vez que a gente salva uma linha de base, uma vez que a gente chegou no final da fase de planejamento agora, então o que eu vou fazer é, eu vou salvar a linha de base 0. Tá? Então, eu só marco aqui linha de base 0 e dou OK. Bem simples. Olha que interessante que o campo trabalho da linha de base é automaticamente preenchido com as informações que vêm daqui, do trabalho. Tá? Então, é como se o project tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Ele copiou as informações aqui do trabalho e jogou para a linha de base. É só isso que ele fez. Se a gente navegar para as outras tabelas que a gente tinha visto posteriormente, por exemplo, a tabela de custo, exatamente o mesmo cenário aconteceu. Ele pegou aqui o custo total, cada uma das informações do custo total é como se ele tivesse dado um Ctrl+V e colado aqui na linha de base. Por quê? Lembrando, o custo, nesse caso o custo total, mas que a gente também chama de atual, ele vai se modificar provavelmente na medida que o projeto avançar. Tem tarefas que vão custar mais, tem tarefas que vão custar menos. Então, ele é um campo dinâmico, né? Ele sempre vai sendo modificado ao longo do tempo, de acordo com o que acontece nas tarefas. Mas o custo da linha de base ele vai se manter estável, ele não vai mudar. E aí a diferença entre essas duas colunas, o custo total ou custo atual, com a linha de base, é justamente o que vai dar para a gente a variação. Se a gente olhar lá para a tabela de variação, que é onde mostra as informações de prazo, a gente vai lembrar que o início da linha de base e o término da linha de base, eles estavam vazios, né? Não tinha informação aqui. E agora a gente já tem informação. E, mais uma vez, é o que o project fez. Ele pegou a informação daqui, da informação da coluna de início, basicamente ele deu um Ctrl+C e Ctrl+V para cá, e o término, ele fez a mesma coisa, pegou um Ctrl+C e Ctrl+V para cá. Hoje a gente não tem variação nenhuma, porque as datas são exatamente iguais, mas na medida que o nosso projeto começar a avançar, na medida que o nosso projeto começar a evoluir, é provável que eu tenha mudanças, é provável que as variações sejam calculadas em virtude das diferenças que eu tiver entre início e término atuais e início e término da linha de base. Tá bom? Bom, uma outra coisa que a gente precisa fazer também é o seguinte, como eu cheguei na fase do planejamento e salvei a minha linha de base, se eu clicar aqui em definir linha de base, a gente vai perceber que ele já fala para a gente, ó, o último salvamento foi hoje, segunda-feira, dia 2/4/2018. Mas a gente vai lembrar o seguinte, a linha de base 0, que é o que a gente está trabalhando agora, é uma linha de base dinâmica, porque ela representa o último planejamento aprovado. Entretanto, eu preciso ter também um histórico dessa linha de base, porque se o meu projeto lá no futuro modificar, eu preciso saber, tá bom, mas qual que era o meu primeiro planejamento? Talvez alguém pergunte essa informação para mim. Então, todas as vezes que a gente salvar uma linha de base, eu preciso também salvar um plano provisório. O que é salvar um plano provisório? É copiar as informações da linha de base 0, que é a nossa linha de base de controle atual, nossa linha de base aprovada, que representa o nosso projeto nesse momento, e armazenar essa informação no histórico. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o meu plano provisório, vou copiar as informações que foram salvas na minha linha de base 0 para a minha linha de base 1. E por que para a linha de base 1? Porque hoje é o primeiro plano do projeto. Então, eu vou sair, o meu projeto vai dar a largada com duas linhas de base. A linha de base 0, que é a linha de base que representa o meu planejamento atual, e a linha de base 1, que vai armazenar esse histórico da primeira linha de base. Então, a única coisa que eu vou fazer é salvar um plano provisório, projeto inteiro, e vou dar OK. A gente não vai
ver nada acontecer nos bastidores, o project não vai dar nenhuma janela, nenhuma informação, nada, basicamente. Só que quando eu for aqui em linha de base, eu tenho duas linhas de base. Eu tenho a linha de base 0, que vai me servir de controle. Então, eu vou controlar o projeto, eu vou mensurar o projeto através da linha de base 0. E tenho a linha de base 1, que representa o meu histórico. Vamos imaginar que lá no futuro a gente faça uma alteração no projeto, ou na verdade o projeto sofra uma mudança que requeira um novo salvamento da linha de base. Então, eu preciso atualizar a minha linha de base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a linha de base 0 para que ela reflita o planejamento atual do projeto e vai salvar uma cópia dessa nova linha de base na linha de base 2. Ou seja, esse é o meu plano número 2. E assim sucessivamente. Então, você tem aí até 10 oportunidades para salvar os planejamentos do seu projeto de acordo com eventuais mudanças que você tem. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de links sobre linha de base. Se você é um usuário recente, né, novo do Project, está começando a trabalhar com linha de base agora, está começando a entender esse conceito agora, eu sugiro que você dedique um tempo para ler essas informações, para entender como o Project trabalha com as linhas de base, porque ele é um assunto muito importante e eu vejo com uma frequência muito acima daquela que eu gostaria nos clientes que eu visito, nas pessoas com as quais eu converso, nos e-mails que eu recebo, de pessoas, né, esclarecendo dúvidas e pedindo ajuda e tudo mais, eu vejo com muita frequência um entendimento incorreto da linha de base, de como a linha de base deveria funcionar, de como deveriam ser salvas as linhas de base. Então, esse é um assunto extremamente importante porque isso aqui vai nos ajudar a controlar o projeto, vai nos ajudar a entender como o nosso projeto está evoluindo. Então, eu sugiro que você dedique aí um pouquinho de tempo para entender como que é a linha de base mesmo, de fato, além dessa minha explicação com esses links adicionais, porque eu entendo que isso vai te ajudar bastante, vai esclarecer bastante, vai te dar um material complementar que vai ajudar muito no estudo que precisa ser feito aí com relação à linha de base. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez eu vou falar aí, me siga nos canais aí das mídias sociais, LinkedIn, Twitter, aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque tem muita coisa aí de Project, muita coisa de Project Online, de Power BI que eu vou compartilhar aí com vocês e é muito importante para mim saber o que vocês estão achando aqui dos vídeos, está sendo legal, não está sendo, o que pode ser melhorado para a gente poder fazer um conteúdo aí que atenda às suas necessidades, que atenda aí, que possa te ajudar no dia a dia de trabalho, que possa de fato contribuir para que você trabalhe de maneira melhor, que você use o Project de maneira melhor no seu dia a dia, para que você evolua a execução dos seus projetos, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima segunda-feira no próximo mini curso do Microsoft Project. Um grande abraço, boa semana, até mais!